Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Falada. Aqui a palavra sagrada ganha voz, e nós convidamos você a mergulhar nas histórias e ensinamentos que têm guiado corações e mentes por milênios. Se você acredita na importância de levar essas palavras adiante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, buscam luz e sabedoria nas palavras eternas. Capítulo 10. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jefete. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Acenês, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Dodanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cam: Cus, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cus: Saba, Evila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Saba e Dadã. Cus gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão, como Nemrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senaar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Recobote-ir, Cale e Rezém, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Laabim, os Neftuim, os Fetruzim, os Casluim e os Caftorim, donde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Rete, assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Leza. Estes são os filhos de Cam segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafete. Filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. Filhos de Arão: Us, Ru, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé, Salé gerou Heber. Heber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Getã. Getã gerou Elmodade, Salef, Azarmote, Jaré, Adurão, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Evila e Jobabe. Estes são os filhos de Getã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Sefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É dele que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Capítulo 11. Toda a terra tinha uma só língua, e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram, e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé,
Arfaxade viveu ainda 400 anos, e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Heber. Após o nascimento de Heber, Salé viveu ainda 400 anos, e gerou filhos e filhas. Heber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Heber viveu ainda 400 anos, e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos, e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos, e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos, e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Arão. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Arão gerou Lote. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Arão, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Lote, filho de Arão, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos, e morreu em Harã. Capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Lote foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Rai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento, para Neguebe. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: És sua mulher, e me matarão conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Que me levaste a fazer? Porque não me disseste que era tua mulher? Porque disseste que ela era tua irmã, levando-me e a tomá-la por esposa? Mas agora eis tua mulher. Toma-a e vai-te. Então, o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Capítulo 13. Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Lote o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Rai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Lote, que acompanhava Abrão,
Possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Lote. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Lote: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Lote, levantando os olhos, viu que a toda a planície de Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tsoar. Lote escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separam um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã, e Lote nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão depois que Lote o deixou: levanta os olhos, e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. No tempo de Anrafel, rei de Senaar de Arioque, rei de Elazar de Codorlaomor, rei de Elão e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra a Abara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarote e Carnaim, e igualmente os Ussim em Ram, os Emim na planície de Cariataim e os Orreus, em sua montanha de Seir até Elfarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cadés, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, o rei de Elão, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o resto fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus víveres, e partiram. Levaram também Lote, filho do irmão do Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Lote, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Roba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Lote, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que és o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio nem um cordão de sandália, para que não digas: Enriqueci Abrão.
Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte.